A paz, amados. Hoje nós vamos falar da cura da mulher enferma. Então, hoje vamos falar hoje direcionado à doença, algumas enfermidades. No caso aqui, essa passagem aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 24 ao 34, vai falar sobre a cura que Jesus fez na vida dessa mulher. Uma mulher que já havia 12 anos que tinha uma hemorragia e nenhum médico conseguia estancar essa hemorragia, ou seja, não conseguia curá-la. E essa mulher já estava desesperançosa. Ao saber que Jesus iria para a cidade, então o que é que ela manifestou a fé dela? Então veja o que acontece. Quando Jesus chega na cidade, uma multidão o esperava. Por quê? Porque Jesus já havia feito outros milagres. Então o nome de Jesus corria e as pessoas queriam seguir, queriam ouvir a mensagem, queria ver ele praticar as curas, os milagres. Então ela ficou e manifestou a fé dela. Então esse registro aqui fica para testificar a glória de Deus manifestada através do Deus encarnado, o seu Filho Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então Jesus, ele deixa registrado isso aqui, essa passagem de fé de uma mulher que vivia, era acometida de uma doença com tanto tempo. Você imagine a fragilidade humana que essa mulher ela vivia e também psicológica, porque nessa época aí, quem tinha esse problema, uma mulher que tinha um problema desse, de hemorragia, que era tido aí, algumas pessoas dizem que isso era uma menstruação que não tinha, que nunca parava, estancava. Então, ela era tida como uma mulher impura. Então, naquela época, a crença, quem tocasse nessa mulher também se tornava impuro. Então, ela tinha também esse problema psicológico. Ela tinha essa rejeição das pessoas. Mas a fé dela impulsionou ela. A fé dela impulsionou até Jesus. A fé, meu amado, vai lhe impulsionar até Jesus. A sua fé, você que está com a fé enfraquecida, vai levar você até Jesus. Como me levou até Jesus. Jesus tem trabalhado na minha vida, ele vai trabalhar na sua vida, tem trabalhado na vida de milhões de pessoas que o seguem e busca o evangelho, e busca caminhar com ele. Então, aqui deixa uma mensagem para que a glória de Deus, como ela foi manifestada, né, através dessa mulher, da cura dela, do milagre de Jesus. Então, olha só, diz assim: grande multidão seguia, comprimindo. Imagina aquela multidão querendo chegar perto de Jesus, querendo tocar em Jesus. Mas você vê que muitas pessoas ali, essa multidão, queria ouvir a mensagem, queria ver os milagres. Então despertava nas pessoas isso aí. Só que muitas pessoas iam pela fé, como essa mulher, movido pela fé, e foram curados. E ela foi curada também. Então aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Veja aqui, a passagem diz aqui que essa mulher ela vinha se tratando esse tempo todo, mas os médicos não conseguiam descobrir a cura. Quantos milagres Jesus já operou ao longo da história de pessoas que já estavam designadas, já estavam assim condenada pelos médicos, desenganada pelos médicos, e Jesus, essa pessoa crê em Jesus e Jesus cura. Quantos milagres Jesus operou e está operando nesse momento? Você que está vendo esse vídeo, escutando essa mensagem, crê em Jesus, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus é um Deus que cura. A palavra dele é verdadeira e aqui está testificando isso, essa cura. Uma mulher que tinha uma hemorragia há 12 anos, médico nenhum na época, conseguia curar essa mulher. Então você vê o que Jesus opera aqui. E a mulher é impulsionada. Ela está com uma fraqueza física muito grande. Porque uma mulher, 12 anos, cometida de uma enfermidade, creio que ela estava enfraquecida. Mas a fé impulsionou ela. Impulsionou ela, o Espírito Santo de Deus manifestando dela a fé, que ela não conhecia Jesus, mas ela foi. Ela estava sem esperança, mas quando ela soube que Jesus ia na cidade, disse: não, é Jesus. E ela foi.
E ela foi ao encontro de Jesus. Imagina aquela multidão para ela conseguir chegar perto de Jesus. Talvez pensasse ela que como é que ia conseguir aquela multidão, mas Deus vai fazendo com que a pessoa chegue até Jesus, a fé da pessoa impulsiona ela e ela vai conseguindo. E ela pensou, como diz aqui a palavra, ela pensou, disse, se eu tocar nele, eu fico curada. Veja o tamanho da fé dessa mulher, a grandeza da fé dessa mulher, o testemunho dessa mulher. Então você que está com uma enfermidade, alguém na sua família, creia, ore, peça a Deus a manifestação, a glória de Deus, o poder, que Deus é dono de todas as coisas, ele tem poder de curar, de levantar o enfermo, de soltar os cativos, de você se tornar uma pessoa livre, liberta de uma enfermidade, de um problema que você tem aí. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus está mandando te dizer isso, meu amado. Se você crê e você pede a Jesus, ele vai solucionar o seu problema. Ele vai solucionar o que você está vivendo. Qual o seu problema? É um problema de doença na sua casa. Creia, ore, ajoelhe. E Jesus tem um propósito. Jesus, ele tem a solução. Ele é a solução. Ele é o médico dos médicos. Nenhum médico aqui na história conta que curou ela. E muitas pessoas aí, já vi vários testemunhos, até de médicos, que dizem que a fé ajuda até na cura. Então, aquela pessoa que tem uma doença muito difícil da cura, que é uma doença que exige muito da pessoa, exige um tratamento muito pesado. Então, a pessoa já está naquela situação de fragilidade. Então, quando a fé se manifesta, o poder de Deus se manifesta na pessoa, ela é impulsionada a crer na cura, ela crê em Jesus. Então, isso facilita até o tratamento da pessoa. Então, são testemunhos de pessoas da área médica. Muitos médicos já ouviram falar sobre isso, que essa fé que a pessoa sente em Jesus já melhora a situação até do tratamento e depois a pessoa é curada. Então, creia, meu amado, creia, creia, receba a mensagem. Então, continuando aqui, olha só. Então, tendo ouvido, eu estou no versículo 27, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Então, imagine só a força que essa mulher fez para chegar às vestes de Jesus. Então, meu amado, você tem que fazer a sua parte, você tem que se dispor, você tem que estar disposto. Você tem que fazer a sua parte, buscar Jesus, buscar a palavra, buscar orar. Então, você ore pelos seus, aqueles que estão precisando de oração, e busca Jesus, vá até Ele, que Jesus, dele sai poder. O nome de Jesus tem poder. Ele está mandando falar isso para você que está aí ouvindo e vendo esse vídeo. Meu nome tem poder. E aqui está dizendo isso, através dessa cor, desse milagre que está testificado aqui, Marcos. Então veja só. Então ela foi impulsionada pela fé e o Espírito Santo de Deus manifestando. Porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Veja só o tamanho da fé. Então, temos que crer que Jesus vai solucionar o nosso problema. Aqui foi uma enfermidade. Eu não sei qual é o problema que você tem. Você pode estar com uma enfermidade, alguém da sua família pode estar enfermo. Nós estamos passando aqui um problema, uma situação mundial com esse vírus aí, esse Covid-19, que muita gente até tem tido problemas emocionais que não tinham antes, movido dessa situação toda. Então, Jesus cura isso. Você tem que crer, você tem que buscar Jesus, buscar que ele vai operar um milagre na sua vida, como operou na vida dessa mulher. Veja a fé dela, se eu tocar. Então é como se eu chegasse num lugar com uma bateria de força lá, e eu colocasse lá e dela saísse poder e iluminasse. Então foi uma coisa imediata, como segue aqui dizendo aqui. Veja o que acontece aqui no versículo seguinte. Então, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Veja só, Jesus, reconhecendo imediatamente, como a palavra diz aqui, foi imediato, foi instantâneo.
Então, você tirou energia, dele saiu o poder. A glória de Deus se manifesta aqui. Então, veja só, Jesus reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou. Veja só, o que Jesus, como Deus, ele sabia, ele queria que ela testificasse aqui nessa passagem, perante aquela multidão, o que havia ele operado, como Deus, Filho de Deus, manifestado Deus aqui na terra. Então, o poder de Jesus. Então, ele diz aqui, ó. Então, ele diz assim: quem me tocou? Saíra poder. Quem me tocou? Aí respondeu-lhes os seus discípulos. Veja os discípulos aí. Vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? Eles ficaram espantados, porque todo mundo batia nele, apertava, né? Então ele estava ali comprimido, assim, ali naquela situação, que as pessoas queriam abraçar ele, né? Eu acredito que tocar nele e conversar com ele, falar alguma palavra assim, de amor para ele, ouvir alguma mensagem. Então, aquela multidão apertava ele ali. Então, eles ficaram assim, por que que ele perguntou isso? Mas veja, Deus quer manifestar a glória dele, o poder diante dos homens. Então, ele faz aqui, ó. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, Jesus, ele como Deus, ele sabia o que estava acontecendo ali, mas ele fazia isso aí para que as pessoas também procurassem com os olhos quem era. Quem era essa pessoa? Quem foi essa pessoa que tocou em Jesus e recebeu tanto poder, ao ponto de sair esse poder dele, que ele está dizendo aqui. Então, veja só, ele olhava, então a mulher atemorizada, creio eu que quando ele ficou olhando assim, o Espírito Santo de Deus se manifestou nessa mulher de uma forma que impulsionou ela a Jesus, dizendo: Senhor, sou eu. Aí ela testifica aqui. Então, ele, porém, olhava, né? Aí então a mulher, aqui no 33, diz assim: então a mulher, atemorizada e tremendo, côncia do que nela operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então ela falou tudo que está relatado aqui, ela falou, ela contou a sua vida, o que vinha acontecendo com ela, esses 12 anos, esse sofrimento, esse padecimento, né? Uma pessoa que já estava fragilizada, mentalmente muito perturbada, por quê? Porque era rejeitada. Ela tinha lá as pessoas não queriam chegar perto dela. Por quê? Porque tinham medo. Porque a crença naquela época dizia que ela ia se tornar impura se chegasse e tocasse nessa mulher. Então ela tinha um problema também psicológico. A discriminação era grande em cima dela. Então ela tinha essa fragilidade. Então ela conta toda a história aqui, relata para que a multidão, as pessoas que estavam ali em torno dele, soubesse, testificasse. Isso foi um testemunho grandioso e foi registrado aqui na palavra do Senhor, na palavra de Deus, para que a gente tenha fé, manifeste na gente a fé, ela impulsiona você. O Espírito Santo de Deus, ele se manifesta na gente para que a gente consiga vencer as batalhas, as lutas que aparecem, as adversidades desse mundo. Então, a fé, ela move a pessoa. Ela move a pessoa. Aquela pessoa que não entregou a vida a Jesus, quando ela sente o toque do Espírito Santo e a fé se manifestando nela, ela se arrepende aos pés de Jesus e aceitando Ele como Senhor e Salvador de sua vida. E sua vida começa a ser transformada. Ela começa a ver a glória de Deus se manifestando. E ela passa a ser um testemunho vivo para as outras pessoas. Quantas pessoas não são hoje exemplo de pessoas? Esse que vos fala aqui é um testemunho vivo para a família e para aqueles que me conheceram anteriormente, que não aceitava Jesus, vivia uma vida claudicante, errante, né? Não aceitava Jesus. Então, a gente termina caminhando e a gente não tem o tino, né, da palavra, a gente não conhece a palavra, então a gente vive no mundo, como muita gente hoje está no mundo aí.
Então, a pessoa vive no mundo, vive perdido, não tem esperança. É uma pessoa que, às vezes, tem até posse financeira, mas não tem esperança, não tem alegria no coração. Não tem um transbordo do coração, porque Jesus, ele transforma a pessoa. Então, você, meu amado, que você não tem, assim, que não aceitou Jesus, que não conhece Jesus, busque. Você que aceitou e está afastado, que você creia na palavra, volte-se para Jesus. Volte para Jesus, você é um instrumento. Você é um instrumento vivo para testemunhar, como essa mulher testemunhou aqui. Então, Deus opera, operou na minha vida, vai operar na sua vida. Então, a palavra de Deus, ela tem poder e Jesus tem poder para transformar a vida de qualquer um, como fez na vida dessa mulher. Então, veja só. E ela declarou toda a verdade. Aí no 34 diz assim: e ele lhe disse. Veja só, naquela época, com a crença, com aquela situação toda lá, os hebreus, os judeus, né? Eles não aceitavam Jesus com essas falas. E ele diz na frente de todos que estavam presentes ali, ele diz assim, ó, ele lhes disse, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa mulher estava curada. Essa mulher estava curada. Então, mais um milagre que Jesus deixa aqui testificado. Foi escrito e deixado para a gente, para que nós creiamos na palavra de Deus, creiamos que Jesus é o Salvador, o único e suficiente Salvador de nossas vidas, que nós caminhamos com Ele, temos lá o reino de Deus, né? Nós estamos caminhando para o reino de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus, ela se manifesta aqui, com essa cura. Creia nisso, creia na palavra. Você que está ouvindo essa palavra, está vendo esse vídeo. Creia na palavra. Se você tem uma enfermidade, se você tem um problema aí, seja lá um problema financeiro, um problema de vício, um problema na sua casa, um problema com um parente seu, Jesus é a solução. Jesus é a solução. Jesus, ele vai dar a solução, ele vai dar um jeito nessa sua vida, nessa sua história, ele vai transformar a sua história. E as pessoas vão ver a glória de Deus se manifestar em você como um exemplo de pessoa viva que testifica a grandeza de Jesus, a grandeza de Deus na sua vida. O Espírito Santo de Deus se manifestando em você e você andando com Jesus. Então, meu amado, receba essa palavra, receba. Isso é para você aí que está vendo esse vídeo. Receba a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E a glória de Deus irá se manifestar na sua casa, na sua família, nos seus projetos, tudo aquilo que você almeja, assim, que sonha, coloque para Deus. Peça a Deus sabedoria em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Caminhe com Jesus. Você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida e na sua parentela. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Vamos fechar com a oração em nome de Jesus? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te agradecemos, Pai querido, Deus amado, Deus de amor. Ó Deus, nós pedimos, ó Deus, pela vida dessa pessoa que está vendo esse vídeo, está ouvindo essa mensagem. Ó Deus, que a tua glória, Deus, se manifeste no coração dessa pessoa, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, toque o coração dessa pessoa, que haja fé, que a fé dela brote, Pai, no Senhor. Ó Deus, que se manifeste, ó Deus, aquela pessoa que está afastada do Senhor, que ela se volte para o Senhor, para o teu reino, para caminhar com o Senhor, meu Deus. Que a casa dessa pessoa seja transformada, a família dessa pessoa seja tocada e haja transformação, Pai, que haja salvação, que haja cura, que haja um milagre, meu Deus. E a glória do Senhor se manifeste na vida dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, e te louvamos, ó Deus. Em o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus te abençoe.